Olá, crianças, estamos aqui para nossa aula de matemática e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre compor e decompor números. Bruno adotou um cachorro e foi com a mãe comprar ração e uma casinha para o novo bichinho. O pacote de ração custa R$ 35. Veja como podemos compor essa quantidade de duas maneiras diferentes, usando cédulas de moedas. No primeiro quadrinho, a gente tem uma nota de 20, uma de 10 e uma de 5. Como vamos representar? Colocamos aqui o 20 mais 10 mais 5 é igual a 35. No segundo quadrinho, a gente tem notas de moedas diferentes. A gente tem uma nota de 10, 3 notas de 10 e 5 moedas de R$ 1. Representando, a gente tem 30 mais 5 mais 5 igual a 35. Eu posso representar também colocando 10 mais 10 mais 10, cada nota, mais 5 igual a 35, que vai dar o mesmo resultado. Então, a gente pode representar de formas diferentes, com notas diferentes, e obter o mesmo resultado. O preço do pacote de ração pode ser representado no quadro de ordens. Como a gente não tem nenhuma centena nesse número, a gente não coloca aqui nenhum número na centena, mas a gente tem 3 dezenas e 5 unidades. Decompondo o número 35 pelas ordens, temos 35 igual a 30 mais 5. 35 é formado por 3 dezenas e 5 unidades, e aqui é a forma por extenso do número, 35. A casinha custa R$ 123. Veja como podemos compor essa quantia usando cédulas de moedas. No primeiro quadrinho, a gente tem duas notas de 50, uma de 20 e 3 moedas de R$ 1. E representando, a gente coloca 50 mais 20 mais 3 é igual a 123. Aqui a gente tem a mesma quantidade, o mesmo resultado, só que ele está composto de forma diferente. Uma nota de 100, duas notas de 10 e 3 moedas de R$ 1. Como vou representar essa quantia? 100 mais 10 mais 10 mais 3 igual a 123. O mesmo resultado, composto de formas diferentes, com notas diferentes e números diferentes. O preço da casinha pode ser representado no quadro de ordens. Como representar 123 no quadro de ordens? Primeiro, a gente tem uma placa, duas dezenas e 3 unidades. A placa é igual a 100, então eu coloco o número 1 na ordem da centena. Duas dezenas, coloco aqui o número 2 e 3 unidades na ordem da unidade. Assim, eu tenho o número 123 representado no quadro de ordens. Decompondo o número 123 pelas ordens, temos 123 igual 100 mais 20 mais 3. 123 é formado por uma centena, duas dezenas e 3 unidades. O número escrito por extenso fica 123. Observe o total que a mãe de Bruna gastou nessa compra. Mãe de Bruna tinha uma nota de 100, uma, duas, três, quatro, 5 notas de 10 e uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moedas de R$ 1. Podemos compor o número que indica essa quantia. Observe. A gente tem aqui uma placa, uma, duas, três, quatro, 5 dezenas que representam as notas de 10, a placa representa a nota de 100 e as unidades representam as moedas. E aqui a gente tem representado a placa na ordem da centena, 5 dezenas e 8 unidades. 100 mais 50 mais 8, 158. 158 é formado por uma centena, 5 dezenas e 8 unidades. O número por extenso, 158. Compor o número é adicionar números menores para formar um maior. Compor um número é representá-lo por meio de uma adição de números menores.
Ou seja, compor um número, o que acontece quando a gente está compondo um número? A gente coloca uma sucessão de números para representar o número. O número, assim como está no primeiro quadrinho. No segundo quadrinho, a gente já tem uma sucessão de números menores para decompor esse número, assim como explica na nossa legenda aqui. Compor um número é adicionar números menores para formar um número maior. 50, 50, 20 mais 30. Números menores que formam um número maior. Decompor um número é representá-lo por meio de uma adição de números menores. Quando eu represento ele usando números menores para representar um número maior. Já já a gente vai exercitar isso aí. Aqui a gente tem a questão número 6, que diz assim: complete o quadro com a composição e leitura dos números representados no ábaco a seguir. Aqui no nosso ábaco, a gente tem centena, dezena e unidade, que vocês já conhecem. E aqui a gente está representando. Tem alguma centena? Não, mas tem quantas dezenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 dezenas. Então, eu coloco 60, porque quando a gente está na ordem da dezena, a gente conta de 10 em 10. Se eu tenho 6, eu tenho 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Mais as duas unidades, porque os cubinhos aqui estão, os cubinhos verdes estão na ordem de unidade. E tem 2 cubinhos, então eu tenho 2 unidades. Igual a 62. Aqui na frente vocês vão colocar o nome do número por extenso, o nome do resultado por extenso. O resultado foi 62, então a gente vai escrever aqui nesse espaço 62. Aqui embaixo a gente já tem o número por extenso, 286. Então a gente vai ter que representar só a soma desse número, que deu esse resultado. Eu tenho 2 centenas aqui, tenho duas centenas, cada centena vale 100. Tenho 8 dezenas mais 6 unidades, igual a 286. Como que eu vou representar esse número? Vou colocar o 200 mais o 80 mais o 6, o sinalzinho de igual, e vou escrever o resultado, que é 286. Assim como está o primeiro, vocês vão fazer com todos os outros. E os que tiverem vazios, aqui no espaço de colocar o nome do número por extenso, vocês vão ver o resultado e colocar o nome por extenso do resultado nesse espaço em branco. Na questão 7, diz assim: complete a tabela com a decomposição dos números representados com material dourado e escreva-os nos quadros de ordem. Vocês vão. O que a gente vai fazer aqui? Contar as dezenas, as centenas e unidades, representar em forma de continha aqui, compor esse número e colocar no quadro de ordens. Por exemplo, aqui embaixo a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas. Então, eu vou colocar aqui o 60. Mais 2 unidades, vou colocar 2. O sinalzinho de igual, e aí eu tenho 62, 62. É o meu resultado. Vou colocar ele no quadro de ordens. Tenho centena? Não, mas eu tenho dezena. Então, eu coloco o número 6 para dezenas, que eu tenho quantas dezenas aqui? 6. E o número 2 para as duas unidades lá no quadrinho de unidades. Aqui, vocês vão, nesse aqui que já está composto, como exemplo, vocês vão colocar somente a continha, a composição dele. E aqui, que já está composto, vocês vão colocar apenas no quadro de ordem.
e assim com todos os outros, certo? Tchau, tchau, crianças. Até mais a nossa aula ao vivo. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver alguma dúvida em relação, pode chamar a tia para tirar as dúvidas. Tchau, tchau.